Bem, gente, boa noite, vamos lá começar mais uma aula hoje, tá? Hoje, 17 de abril de 2020, tá? Então, uma boa noite para vocês. Estamos aí iniciando mais uma aula, revisão de matemática para as Olimpíadas. Essas questões que a gente resolve aqui, gente, são questões de provas passadas das Olimpíadas de Matemática, tá? Então, nível 1, nível 2, nível 3, nós já estamos resolvendo nível 1, nível 2. Hoje nós vamos resolver umas 9 questões hoje, uma prova de 2015, nível 1, tá? Então, eu espero que tenha sido proveitoso para os nossos alunos, tá? Tá assistindo essas aulas de revisões. Temos aí uma turma com os alunos tá inscritos. Aí por isso que a gente está fazendo essas provas para esse período de quarentena aí eles estarem tendo um apoio nas resoluções nos estudos em casas, tá? E como falo sempre, então aqui nossos apoios, tá? Alcantranet, tá? Internet de banda larga, precisou de internet de banda larga, falou aí com a Alcantranet, tá? E a Brant Engenharia, que é uma empresa de engenharia de Campo Maior, filha de Campo Maior, tá? Precisou de serviços elétricos, chamou aí a engenharia, a Brant Engenharia. Precisou de energia fotovoltaica, tá? Entre em contato com a Branca Engenharia e faça aí o seu orçamento sem nenhum compromisso. Bem, gente, vamos deixar de tanta propaganda e vamos ao que interessa, tá? A resolução dessas questões, resolver essas questões. Então, essas questões, como eu falei, é para orientar as pessoas, aos alunos, nossos alunos aí, em relação às Olimpíadas de Matemática, tá? Vamos futuramente fazer também questões para revisões do Enem. Então, questões de matemática para revisão do Enem também, ok? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje, correto? Vamos começar aí a resolver as questões, certo? Então, a primeira questão fala o seguinte. Arthur deu 2 notas de R$ 100 para pagar uma conta. Essa conta era de quanto? Essa conta era de R$ 126,80. Qual é o valor do troco que ele deve receber? Tá? Então, gente, uma contazinha bem simples do nosso dia a dia, certo? Então, bem fácil de resolver. Então, ele deu 2 notas de R$ 100, certo? Para pagar uma conta de R$ 126,80. Então, quanto que o Arthur vai ter de troco? Tá? Então, temos aí as alternativas. R$ 71,20, R$ 71,80, R$ 72,80, R$ 72,20, R$ 72,80 ou R$ 73,20. Então, uma questão bem fácil, tá? Nossos alunos fazem isso no dia a dia, fazendo as compras, o pai pede para ir no comércio fazer uma compra, então ele já tem aí a noção desse troco, então é bem fácil. Então, se ele deu R$ 200, eu teria uma continha de subtração aí, então, continha de subtração, 200, tá? Menos 128,80 e eu vou encontrar aí o resultado, tá? Então, o Arthur, ele tinha 2 notas de R$ 100, tá? Então, eu tenho 2 vezes 100 menos 126,80, tá? Então, eu vou ter aí, ficou esse 200, 200 era para vir para cá. Ficou aí, ó, 2 vezes 100 é 200, tá? Menos quem? O 126,80. Então, isso aqui dá um valor de R$ 73,80, correto? Então, falei, uma contazinha bem simples, tá?
Então, o troco foi de R$ 73,20. Então, a alternativa correta aí, a alternativa é. Então, se ele deu duas notas de R$ 100, então ele deu R$ 200, menos os 126,80, tá? Sobrou R$ 73,80. Então, esse foi o troco que Arthur recebeu. Certo? Então, uma contazinha aí bem rápida. Então, como eu já falei, essas questões aqui foram da prova de 2015, referente a nível 1, que vai do sexto ano ao sétimo ano. Nós temos aqui no quadro essa contazinha de multiplicar, tá? Ele diz o seguinte: o número 4.580.254 é múltiplo de 7. Então, ele está afirmando que é múltiplo de 7. Qual dos números abaixo também é múltiplo de 7? Gente, ó, ele é múltiplo de 7 porque ele foi multiplicado aqui por 7. Então, 4.580.254, ele veio da multiplicação de 654.322 vezes 7. Então, se ele foi multiplicado por 7, obrigatoriamente aí ele é um múltiplo de 7. Então, a pergunta: qual dos números abaixo também é múltiplo de 7? Então, temos aqui, ó, letra A, 4.580.249, 4.580.248, 4.580.247, 4.580.246, 4.580.245. Então, qual desses valores é um múltiplo de 7? Então, vamos lá. Como 4.580.247, tá? É igual a quem? A 4.580.254 menos 7. Tá? Então, a mesma coisa que eu pegasse se tivesse somado um 7 a esse valor. Tá? Então, subtrair de 7. Ou seja, concluímos que 4.580.247 é um múltiplo de 7. Nós vimos lá que ele é um múltiplo de 7. Certo? Este fato também pode ser verificado diretamente efetuando-se a divisão e notando-se que o resto é igual a zero. Tá? Se ele é um múltiplo de 7, quando eu pegar esse valorzinho aqui, dividir ele por 7, o resto vai ser igual a zero. Observe ainda que são os restos da divisão por 7, tá? Para os números presentes nos demais alternativas. Tá? Então, observe ainda quais são os restos da divisão por 7 para os demais números das alternativas. Então, temos aqui, ó, 4.580.249 é igual a quem? A 7 vezes 654.301 mais 2, certo? Mais 2, então o resto é 2. 4.580.248 é igual a 7 vezes 654.321 mais 1. 4.580.246 é igual a quem? A 7 vezes 654.320 mais 6. E 4.580 vezes 4.580.245 é igual a quem? A 7 vezes 654.320 mais 5. Tá? Então, a alternativa correta aí, tá? A alternativa correta é a letra C, tá? A letra C, que é exatamente aí 4.580.249.
580, 240, 47. Então, vamos aqui à próxima alternativa. A próxima alternativa diz o seguinte: a peça da figura 1 foi montada juntando-se duas peças de sobreposição. Então, ó, nós temos essa peça aqui, que é a peça 1, ela foi montada juntando duas peças, tá? Uma das peças utilizada foi a da figura 2, ou seja, essa peça, tá? Então, essa figura foi montada juntando-se duas peças e uma das peças foi essa aqui. Aí a pergunta: qual foi a outra peça utilizada? Qual foi a outra peça que foi utilizada para montar essa figura, tá? Letra A foi essa peça, letra B foi essa peça, letra C foi essa peça, letra D foi essa peça, tá? E temos aí também a letra E, tá? A letra E, que é essa peça aqui. Então vamos lá, gente. Qual vai ser a peça? Vamos simular a montagem da figura 1, colocando a peça da figura 2 sobre ela, tá? Então tá aqui, ó, a figura 1 e tá aqui a figura 2. Ou seja, nós vamos sobrepor a figura 2 sobre a figura 1. Então temos aqui o primeiro exemplo, tá? Então eu peguei essa peça aqui e coloquei em cima dessa, tá? Então, ó, então a outra peça vai ter esse desenho aqui, ó. Letra A, letra B ou letra C. Peguei, mudei ela de posição, tá? Ficou nessa posição, a segunda peça. Então a outra figura seria essa, tá? Mudei ela novamente de posição. Quando eu mudei ela novamente de posição, tá? Tá aqui o T. A figura ficou essa, mais três figuras. E mudei ela novamente de posição. Quando eu mudei ela novamente de posição, tá? Ficaram duas figuras, porque eu disse que a peça foi feita com duas figuras. Na primeira figura, ó, quando eu botei o T, eu tenho mais duas figuras, então com essa ficou três. Quando eu fiz a mudança aqui, também eu tenho duas figuras, e na terceira posição eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro figuras. A única que dá duas figuras é essa, ou seja, quando a segunda figura é montada nessa posição aqui, ó. Correto? Então, a resposta da questão seria quem? A letra A, tá? Então, nesse caso, vemos que a peça completa utilizada para a forma da figura 1 é a peça da alternativa A, tá? Que é essa peça que parece aqui um Z. Então, entenderam? Então, eu tenho essa figura é formada por duas figuras e uma delas é esse T. Então, ele quer saber qual é a outra figura. Quando eu coloquei esse T em cima dessa figura, de quatro modos diferentes, tá? O primeiro modo foi esse, ó. Tenho mais duas figuras. O segundo modo foi esse, também eu tenho duas figuras. E o terceiro modo foi esse, tenho aqui quatro figuras. Na quarta posição, tá? Eu encontrei formado por duas figuras. Então, a alternativa correta aí, letra A. Entenderam? Então vamos lá, gente, para a próxima questão, tá? A quarta questão diz aí o seguinte: um garrafão cheio de água pesa 10,5 kg. Se retirarmos metade da água nele contida, pesará 5,5
7 kg. Quanto pesa em gramas esse garrafão vazio, tá? Então, o garrafão cheio da água pesa 7,8 kg. Retira-se a metade da água. Quando você retirou a metade da água, ele ficou ainda pesando 5,7 kg. Então, qual é o peso do garrafão, tá? 400, 500, 600, 700 ou 800 gramas, tá? Então, uma conta bem simples. Então, vamos lá. Eu tenho o quê? Que o garrafão cheio com água pesa aí, tá? 10,8 kg. Quando eu retirei a metade da água, ele ficou aí com 5,7 kg, correto? Então, gente, se eu pegar 10,8 kg menos 5,7, tá? Eu vou ter aí, ó, 5,1 kg. Foi o que foi retirado de água, tá? De água. É o peso da metade da água. Ou seja, então lá no garrafão também ainda tem esse peso aqui da água. Eu tirei a metade, ficou a metade. Temos a metade da água, corresponde a 5,1 kg. Então, se eu multiplicar isso por 2, eu vou ter que só de água dentro do garrafão eu tenho 10,2 kg. Tá? Então, se o garrafão fechado pesa 10,8 kg, então subentende-se que o garrafão pesa 600 gramas. Tá? Eu vou ter ele cheio, 10,8 kg, menos a água que estava dentro dele, certo? 10,2 kg. Então, o garrafão vazio pesa 0,6 kg, ou seja, 600 gramas. Alternativa correta, letra C. Tá? Então, gente, se eu tiver bem rápido, tá? Vocês comentem aí, para eu... Então, mais uma pausa, como diz, pisa no freio, tá? Então, pisa no freio. Vamos lá, tá? Quinta questão. A quinta questão diz aí o seguinte: Maria faz uma lista de todos os números de 2 algarismos usando somente os algarismos que aparecem no número 2, 0, 1 e 5, tá? Então aqui, ó, ela está colocando aqui no quadro, tá? Ela vai fazer uma lista com todos os algarismos que usa só o 2, o 0, o 1 e o 5. Então, por exemplo, o número 20 e 22 estão na lista de Maria, mas o 02 não. Quantos números diferentes há nesta lista, tá? Então, gente, ó, Maria faz uma lista de todos os números de 2 algarismos, tá? Então, se é de 2 algarismos, esse número aqui é 2, então ele só tem um algarismo. Número de 2 algarismos, temos a partir do 10, né? 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente até o 99. Então, vai de 10 a 99. Só que ela quer os números de 2 algarismos com esses números 2, 0, 1, 1 e 5, tá? Então, alternativa A, B, C, D ou E. Então, vamos lá. Como os números devem ter 2 algarismos, eles não podem ter o algarismo 0 na casa das dezenas, tá? Foi o que eu acabei de falar. Na casa da dezena, ele não pode ter, porque o exemplo que ela deu, 0,2. Tem o 2 na casa das unidades e o 0 na casa da dezena. Então, ele não é um número de 2 algarismos, e sim um número de um algarismo, certo? Que é o número 2. Então, vamos lá. Assim, existem 3 possibilidades para a casa das dezenas. Por que, gente, que existe 3 possibilidades?
Porque nós temos 4 números. Nós temos o número 2, o 0, o 1 e o 5. Como ele é um número de 2 algarismos, na casa da dezena não pode ter não pode ter o número 0. Então, dos 4, tá? Eu só posso colocar 3, tá? Então, lá na casa da dezena pode ter o 1, pode ter o 2 e pode ter o 5, tá? Lá na casa das unidades pode ter os 4, tá? Então, na casa das unidades pode ter o 0, pode ter o 1, pode ter o 2 ou pode ter o 5, entenderam? Então, isso aí nós vamos fazer um fundamento de contagem, um arranjo, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, tá? Então, o princípio fundamental da contagem que nós vamos utilizar aqui, o multiplicativo. A, portanto, 3 vezes 4, tá? Que é igual a 12. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Por que, professor? 3 vezes 4? Porque lá na casa das dezenas, eu posso ter 3 números. O número 1, o número 2 e o número 5. Então, são 3 combinações. Lá na casa das unidades, eu posso ter esses 4 algarismos. Então, faria 4 combinações. Por exemplo, faria o 1 com o 0, faria o 1 com o 1, o 1 com o 2, o 1 com o 5, tá? Então, aí eu fiz com 1 essas 4 combinações. Depois eu vou fazer o 2 com o 0, o 2 com o 1, o 2 com o 2 e o 2 com o 5, certo? Depois eu vou fazer a terceira combinação. O 5 com o 0, o 5 com o 1, o 5 com o 2 e o 5 com o 5. Por isso que eu peguei 3 vezes 4, 12. Tá? Então, eu tenho aí 12 números de 2 algarismos que pode ser formado com esses 4 números. Tá? Isso é, podendo ter números repetidos. Tá? Se for números distintos, eu não posso ter números repetidos. Então, por exemplo, o 1 com 1 estaria fora, e o 2 com 2 estaria fora, e o 5 com o 5 estaria fora, certo? Teria uma combinação de 4 por 3, poderíamos ter. Certo? Poderia também fazer uma combinação de 4 por 3, mas combinação os alunos só vê lá no ensino médio, certo? Combinação e arranjo usando número fatorial. Então, aqui no ensino fundamental, tá? Usa primeiro o princípio de contagem. Quantos números? Aqui 3, na unidade das dezenas, 4 na unidade da centena. Ó, na unidade. Então, 3 vezes 4, 12. Então, vou ter 12 combinações aí com esses valores, ok? Então, a alternativa correta aí seria a letra D e os números seriam esses. 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 25, 50, 51, 52 e os 55, ok? Dúvidas? Tá? Então, vamos lá para a próxima questãozinha dessa noite. Sexta-feira, tá? 17 de abril de 2020, tá? Então, mais um finalzinho de semana chegando, tá? Todo mundo em casa, nessa quarentena, mas as coisas vão melhorar, as coisas vão passar, tá? Então, vamos aproveitar aí o tempozinho vago que vocês estão tendo para estudar, revisar alguma coisa, para quando as aulas voltarem ao normal, vocês já estarem bem afiados, beleza? Então, vamos lá, gente. A próxima questão diz aí o seguinte, tá? Qual é o algarismo das unidades do número 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 9, vezes 11, vezes 12, vezes 15,
vezes 17 vezes 19 menos 215, correto? Então, qual o algarismo das unidades? Preste atenção aqui, ó, que todos esses números aqui, tá? São números ímpares, tá? Então, alternativa A, 0, alternativa B, 1, alternativa C, 5, alternativa D, 6 e alternativa E, 8, certo? Então, vamos lá. O número 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9 vezes 15, ó, vezes 11 vezes 15, 13, 15, 17, 19 termina em 5, tá? Então, o produto desse número aqui, ele vai terminar em 5, pois é múltiplo de 5, certo? Mas não é múltiplo de 10, já que não tem nenhum número par formado, tá? Então, gente, ó, nós temos o número 5, vamos pegar, tá aqui tem o número 15, então esse número aqui ele vai ser múltiplo de 5, tá? Ele é múltiplo de 5, mas não é múltiplo de 10. Para ser múltiplo de 10 tem que ser número par, e todos eles aqui são ímpares, tá? Logo, o algarismo das unidades, tá? Do número 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9 vezes 11 vezes 13 vezes 15 vezes 17 vezes 19 menos 2015 é 0. Então, se ele é um múltiplo de 5, ou seja, ele vai terminar aqui em 5, tá? 5 menos 5 vai ser 0, quando eu fazer a subtração, correto? Então, essa aqui está um número bem rapidinho, certo? Então, por que, professor, que ele vai ser um múltiplo de... Ele vai terminar em 5, tá? Ele vai terminar em 5. Tá? Quando eu fizer o produto desses valores, nós vamos ter aqui, ó, está sendo multiplicado por 5, certo? Então, sempre vou ter lá nos algarismos das unidades um númerozinho 5. Então, ele vai ser um múltiplo de 5, tá? Ele não é múltiplo de 10 porque ele é par. E, então, se ele é múltiplo de 5, o último número dele lá vai ser um 5. E quando eu subtrair por 2015, o número das unidades vai ser igual a 0, ok? Então, gente, vamos para mais uma questão, tá? Mais uma questão. Na nossa noite de sexta-feira, nós não vamos compridar muito nossa aula hoje, tá? Essa aula hoje está sendo mais rápida, logo as questões não estão tendo muito sacrifício para responder, né? Estão vendo aí que são as questões simples, só de multiplicação, usando as operações básicas aí do nosso dia a dia, somar, subtrair, dividir, correto? Então aqui, ó, os pontos destacados nos quadrados abaixo são pontos médios, tá? Dos lados. Então temos uma questãozinha aqui de geometria. Então, em geometria aí nós temos 4 figuras, tá? Quatro quadrados aí, cada um deles pintado de uma maneira diferente. Então, essa figura aqui tem pintado nesses 2 triângulos, essa outra figura pintado nesses 2 losangos, essa figura aqui ela está pintada 4 triângulos e essa aqui mais 2 triângulos, tá? Então, cada um aí com uma pintura diferente. Então, gente, ele diz o seguinte: quantos desses quadrados tem a área sombreada igual a 1/4 da sua área, certo? Então, quantos desses quadrados aqui, ó, tem aí pintado 1/4 da sua área total? Dá para entender, né? 1/4 significa o quê? Eu dividi um quadrado desse em 4 partes, e pintar uma, tá? Por exemplo, ó, eu pegaria esse quadrado aqui, ó, dividir ele aqui ao meio
e dividia ele aqui ao meio, certo? Então, ele está pintado esse triângulo, então esse outro pedacinho aqui teria que ser do mesmo tamanho esse, então ficaria aqui ó, 1/4 pintado, ou seja, foi dividido em quarto, eu pintei apenas um, correto? Então vamos lá, a alternativa então temos aí, ó, em todos os quadrados, em todas as 4 figuras, a área sombreada é igual a 1/4 da área do quadrado correspondente. Quem concorda? Então vamos ver aqui, gente, ó. Então a primeira figura é essa aqui, ó. Quando eu dividi essa figura aqui ao meio, tá? Ou seja, fiz várias retas nela, tá? Ela ficou toda distribuída por triângulo. Nós estamos vendo que ela tem, ó, essa pintura tem 1, 2, 3, 4 triângulos. Pintado tem 1, 2, 3, 4 triângulos em branco, tá? Então, se eu pegar esse triângulo e trouxer para cá, aí eu fecho todo esse quadradozinho aqui. Então, ela fica com um quadrado pintado e 4 quadrados em branco. Então, isso significa o quê? 1/4 da figura, tá? Então, a mesma aqui, ó. Então, a mesma. 1/4 aqui corresponde aqui, ó. Eu tenho desse 1/4 aqui, eu tenho apenas 2 triângulozinhos pintados. Tá faltando quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu pegar esses dois, trouxer vir para cá, fecha. Se eu pegar esses dois, trouxer vir para cá, fecha. E se eu pegar esses dois, trouxer vir para cá, fecha. Então, eu tenho esse quadradozinho aqui todo pintado, tá? Então, eu tenho 1/4 do quadrado todo pintado. Então, já tenho 2 triângulos. No terceiro, eu tenho esses 4 aqui pintados, tá? Então, se eu pegar tudo isso e trouxer apenas para um quadradozinho desse. Então, eu tenho 2. Se eu pegar esses dois e jogar aqui, ó, fecha aqui. Se eu pegar esses dois e trouxer bem para cá, fecha. Se eu pegar esses dois e trouxer bem para cá, fecha. Ou seja, então, fecho novamente mais um quadrado. Então, tem um quadradozinho pintado e 3 quadrados aqui branco. Então, tem 1/4 do quadrado maior pintado, tá? E o próximo aí, tá? Então, o próximo aí eu tenho o quê? Tá? Ele está pintado esses 4 triângulos e está pintado esses 4 triângulos. Então, tenho 4 triângulos aqui em branco, tá? Então, se eu pegar esses 4 triângulos e trouxer para cá, também eu fecho. Então, eu vou ter um quadradozinho pintado e 3 em branco. Então, eu vou ter 1/4 dos quadrados fechados, tá? Então, a alternativa correta aí vai ser quem? Letra E, tá? Então, 1/4 do triângulo. Entenderam? Então, próxima. Bem, gente, vamos lá, a oitava questão. Continuando aí nossos exercícios, tá? Então, como já falei, essa questão é de uma prova das Olimpíadas nível 1, tá? De 2015. De 2015 essa, tá? Então ela diz aí o seguinte: 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos, certo? Nas faces de cima foi 19. Então, nós tínhamos aí 5 dados, tá? 5 dados foram lançados. Quando eles pararam, somou-se os valores que estão na face superior, tá? Então, a face superior desses dados deu 19. Aí ele diz o seguinte: em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre 7, tá? Então, a soma de todas as faces de cima deu 19. E cada dado, tá? A face de cima somado com a face que tem embaixo, certo? Vai dar
7. Então, ele quer saber aí o quê? Tá? Então, tá aqui, ó. Tenho 5 dados desses, eu joguei. Quando os dados pararam, se eu pegar a face de cima dele, dos 5, a soma deu 19. E se eu pegar a soma dessa face de cima com essa face que fica aqui embaixo, que nós não estamos vendo, ela tem que dar 7. Né? Por exemplo, aqui em cima tem 3, então lá embaixo é para ter 7, ok? Qual foi a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo? Tá? Então, ele quer saber a soma obtida nas faces de baixo dos dados. 10, 12, 16, 18 ou 20. Então, vamos lá. Tá? Ao lançarmos os 5 dados, a soma de todos os pontos obtidos nas faces do topo com suas faces opostas é quanto? 7 vezes 5, ou seja, igual a 35. Devido às características dos dados descritas no enunciado, faces opostas somam 7. Deu para entender? Então diz o seguinte, ó. Ao lançarmos os 5 dados, então vou lançar 5 dados. Então tem lá 5 dados, tá? A soma de todos os pontos obtidos nas faces do topo com sua face oposta é 7. Ele me diz. Então eu tenho aí 5 dados. 5 dados. A própria questão me diz que a soma das faces inferiores desses 5 dados é 7. Tá? É 7. Então, se eu peguei aqui essa parte de cima com essa parte de baixo deu 7, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Então, por isso que ficou aqui 7 vezes 5, que é igual a 35. Tá? Devido às características do dado descrito no enunciado. Foi o que ele falou. Tá? Então, vamos aqui, gente. Ó. Logo, a soma dos pontos obtidos na face de baixo, 35, menos 19, que é os pontos da face de cima, tá? Igual a 16, tá? Porque vocês lembram lá na questão que diz, ó, 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima foi 19, certo? Então, quando eu peguei os 5 dados aqui, ó, somei os 5 dados, somei os valores das faces de cima, eu encontrei aí 19. Em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é 7. Certo? Esse 19 é a soma das faces de cima. E esse 7 é quando eu somar a face de cima com a de baixo. Então, no primeiro dado, que deu um 3, com lá embaixo deu 4, então deu 7. No segundo dado, peguei a de cima e a de baixo também tem que dar 7. E assim sucessivamente, certo? Por isso que coloquei aqui, ó, 7 vezes 5, que deu o quê? 35, certo? Então eu vou ter quem? 35, logo a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo é quem? 35 menos quem? Menos 19, tá? Porque eu peguei 7 vezes 5. 7 é a soma do de cima com o de baixo vezes 5, deu 35. E 19 é só a soma da face de cima. Esse 35 aqui é os dois, ó. É de cima e de baixo. Então, se eu vou tirar aqui a de cima, vai sobrar aqui a de baixo. Então, só a soma da parte inferior é 16. Entenderam? Então, alternativa correta, letra A. Ok, gente? Vamos aqui à próxima questão. Próxima questão, ele diz aí o seguinte. Ana listou todos os números de 3 algarismos em um dos algarismos em que um dos algarismos é par e os outros dois são ímpares
e diferente entre si. Beto fez outra lista com todos os números de 3 algarismos, em que um dos algarismos é ímpar e os outros 2 são pares e diferentes entre si. Qual é a maior diferença possível entre o número da lista de Ana e um número da lista de Beto? Gente, então, lendo o enunciado, tá? Você vai fazer uma tabela para organizar os valores dos dois, certo? Então, aqui as alternativas A, B e C, tá? Porque ele diz o seguinte, ó, que a Ana listou todos os números de 3 algarismos que tem um dos algarismos, tá? Em que um dos algarismos é par e os outros 2 são ímpares e diferentes. E o Beto fez outra lista com todos os números de 3 algarismos em que um dos algarismos é ímpar e os outros 2 são pares, certo? E diferentes. Então é o contrário de Ana, certo? Então vamos lá. Ana fez a seguinte lista, tá? 103, 105, 107, até o último número aqui com 3 algarismos distintos, que não pode ter números repetidos, 987. Enquanto o Beto fez essa lista, porque ela disse que é números pares, tá? 102, 104, reticência, 984, 986, tá? Porque são distintos, não podem ter números repetidos, tá? A maior diferença possível entre um número da lista de Ana com um número na lista de Beto seria essa, tá? 987 menos o 102, que daria 885. É a diferença entre o maior número da lista de Ana com o menor da lista de Bento, tá? Do Beto. Então, alternativa correta, a letra E. Então, vocês viram aí que foi uma bem simples. Então, se eu tenho um número de 3 algarismos, os números de 3 algarismos começam a partir do 100, tá? 100, aí 101, 102, 103. Só que na questão diz o seguinte, que ela estava fazendo a lista com o número de 3 algarismos ímpares, tá? E distintos. Então não pode ter números iguais. Então ela não poderia ter o 100, não poderia ter o 101, tá? E o próximo, como é ímpar, seria o 103, aí 105, reticência, até o último aqui, que é 987, tá? O último número, o maior número de 3 algarismos é 999, mas na questão vem dizendo que não pode ter números repetidos, tá? E o Beto, os deles são pares, então o menor par distinto de 3 algarismos é o 102. E o maior par distinto de 3 algarismos é o 986, tá? Então, a diferença entre o maior número ímpar de 3 algarismos distintos, tá? Com o menor número de 3 algarismos distintos, é o 987 menos o 102, que deu 885, ok? Então, bem, gente, vamos ficando por aqui, tá? Então, estaremos de volta na segunda-feira, continuando a resolução dessas questões, certo? Questão que envolve as provas das Olimpíadas de Matemática, OBMEP, nível 1 e de nível 2, tá? Então, futuramente a gente vai também estar fazendo revisões aqui pro Enem, tá? De matemática, tá?
Então, agradecer a todos, tá? Então, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve lá. Quem vê nossos vídeos, tá? Dê um joinha, tá? Para isso nos fortificar aí no nosso dia a dia nas redes sociais, certo? Então, bom final de semana para todos, tá? Se divirtam aí com muita prudência. Que Deus proteja a todos e até segunda-feira. Segunda-feira nós estamos de volta, tá?